Sejam todos bem-vindos à participação desta leitura orante da Bíblia. Iniciemos invocando o Espírito Santo para que ele nos ilumine e nós possamos ir além do nosso pensamento, procurando luzes para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós, com José e Maria, saibamos oferecer-vos tudo de nós e enchei-nos por isso do Espírito Santo, para que nos ajude a reconhecer em cada acontecimento, cada situação ou pessoa, um dom a ser escolhido, acolhido e transformado com generosidade no serviço a vós e aos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém. Então, procuremos na nossa Bíblia o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, de 22 a 40. Vou repetir. Lucas 2, de 22 a 40. E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor Deus, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolinhas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina de que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixa teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficaram admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações.
Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era de idade avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite. Servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Nazaré, sua cidade na Galileia. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Passemos à explicação do texto, que é um texto muito bonito. Chega ao templo um recém-nascido, frágil e indefeso, sustentado pelos braços de um casal pobre. Portanto, nada que chamasse atenção. Não é acolhido pelos sumos sacerdotes, nem pelos funcionários do templo. Temos neste episódio 2 purificações, de acordo com a lei judaica: a mãe e o filho. Maria, a mãe, acontecia 40 dias após o parto, um período de quarentena, aquilo que no passado nós chamávamos o tempo de resguardo após a gravidez. Durante este tempo, a parturiente era proibida de participar dos lugares sagrados, como a sinagoga e o templo, e devia fazer a oferta de um pequeno animal, um boizinho ou uma ovelha. A segunda purificação era do menino. Fazia-se a sua consagração a Deus, de modo que se entregava a criança nas mãos de Deus. E para ter de volta a criança, o resgate, então os pais deveriam fazer a oferta de um animal que depois seria sacrificado no altar do templo de Jerusalém. Os ricos apresentavam um cordeiro, enquanto a dádiva dos pobres era um par de pombinhos ou de rolinhas. A família de Nazaré era classificada na categoria dos pobres. Simeão e Ana representam o atendimento de uma longa expectativa de perseverança em sua confiança na realização da promessa de Deus, que anunciava a chegada de um Salvador. Simeão demonstra gestos de muitos carinhos para com a criança. Toma Jesus dos braços dos seus pais e o oferece a todos. Ele é o símbolo do povo de Israel que há séculos aguardava o Messias. Mostra que a criança
não pertence apenas ao seu povo judeu. Está destinado à salvação de todas as gentes, a ser luz para todas as nações. Portanto, a sua missão se estende a toda a humanidade. Conforme descreve o Evangelho, ele é justo e piedoso. Sempre se deixou guiar pelo Espírito Santo e entendeu o sentido da sua existência. Agora se apaga como a estrela d'alva pela manhã, para que outros vejam a luz e a salvação que chegam para o povo de Israel e toda a humanidade. Não tem medo da morte, porque viveu na luz da palavra de Deus. Os seus dias estão chegando ao fim, mas está feliz e pede ao Senhor que o acolha na sua paz. Os seus dias estão terminando. Vale a pena ouvir de novo a oração do velho Simeão. Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos já viram a vossa salvação, que pusesse diante de todos os povos luz para se revelar às nações e glória de Israel, o vosso povo. Não é um adeus melancólico, porque a tarefa que lhe foi confiada está sendo concluída. É antes uma saudação festiva à palavra de Deus que agora se cumpre. Não chora os anos da juventude passada, não se lamenta do mal que vê ao seu redor, dialoga com Deus e olha em frente. Está feliz porque teve a sorte de contemplar o início, a aurora da salvação. Alegra-se como o agricultor que, ao final da sementeira, sonha com copiosas chuvas e uma abundante colheita. Ana é da mesma idade avançada de Simeão. Tem um modo austero de vida, com jejuns e orações. Proclama aquele que ela esperava. É da tribo de Azer, a menorzinha, a mais insignificante de todas as tribos de Israel. Fica assim evidente que os pobres são os primeiros a reconhecer na pessoa de Jesus o Salvador. Ela sabe que os seus dias são preciosos e devem ser passados na intimidade com o Senhor e ao serviço da comunidade. Simeão fala, dirigindo-se a Maria, de uma espada que traspassará seu coração. Simeão faz uma profecia, anuncia o futuro sofrimento de Maria. Uma espada transpassará a tua alma. É a imagem que vemos representada em Nossa Senhora das Dores. É também Maria símbolo de Israel, do povo de Israel. Simeão visualiza
o drama do seu povo, que será ferido pela palavra viva e afiada do Redentor. A história do Messias sofredor será dolorosa para todos, também para sua mãe. Esta representação da espada que traspassa sacudirá os corações do seu torpor, despertará a sonolência dos corações. O trecho do Evangelho se conclui com o regresso da Sagrada Família a Nazaré, o lugar da sua residência, e com a observação referente ao crescimento do menino Jesus. Ele não se distingue das crianças da sua aldeia. Somente uma coisa chama a atenção: o fato de que se tornava mais forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Mesmo sendo Deus, aceitou em toda a condição humana aquilo que faz parte da nossa experiência e compartilhou desde a infância todas as experiências humanas. Passemos agora à meditação, que é a reflexão sobre a aplicação na vida. E hoje, de maneira particular, falaremos da lição a ser tirada pelos que estão na terceira idade, uma vez que focamos a pessoa de Simeão. Quando começamos a tornar-nos idosos em geral, ficamos tristes, nervosos e às vezes intratáveis. Nós temos que reconhecer. Pode ser que esta insatisfação dependa da doença, dos achaques, da diminuição das forças, mas outras vezes nasce do temor da morte, da incapacidade de cultivar grandes esperanças, grandes ideais, grandes sonhos. Afinal, o que se tem pela frente já é um período curto. Não sabemos como encher de alegria e de sentido os últimos anos que o bom Deus nos dá, e passamos o tempo a resmungar, a lamentar, a criticar e a condenar aqueles que, pelo contrário, se empenham em tornar mais feliz e serena a própria vida e a vida dos outros. Simeão, então, é um grande mestre para viver cada um à sua idade. As pessoas idosas nunca se sentem inúteis quando vivem na espera da vinda do Senhor, do encontro derradeiro com Cristo nesta vida. Tem sempre imensos serviços humildes, mas preciosos, a prestar aos irmãos e irmãs, e, sobretudo, tem como a anciã Ana a função de falar de Jesus a todos que procuram um sentido e uma perspectiva alegre para a sua própria vida. E vamos encerrar
este período da leitura orante da Bíblia com um salmo e escolhi o Salmo 145, que diz o seguinte: Quero louvar o Senhor, louvarei e cantarei sempre ao Senhor, enquanto eu for vivo. Feliz aquele que busca seu apoio no Deus vivo, que deposita sua esperança no Senhor nosso Deus. Foi Ele que criou o céu e a terra, o mar e tudo o que existe. Mantém fielmente sua palavra para sempre. Meu povo, este é o nosso Deus. Seu poder subsiste eternamente. Vamos louvá-lo. Meu muito obrigado pelo tempo que vocês passaram comigo nesta reflexão sobre a palavra de Deus, esperando que ela seja proveitosa para todos, para aqueles que já alcançaram a terceira idade e para aqueles que estão a caminho da terceira idade. Despeço-me de todos vocês, oferecendo a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem na paz de Deus.